Olá pessoal, terceiro ano, estamos de volta aqui. Depois de 2 semanas sem conteúdo novo, sem videoaula, vamos continuar, vamos tocar em frente. Ainda dentro do nosso assunto funções orgânicas, a gente vai trabalhar então agora as funções éter e éster. Mais 2 funções aí para a lista de vocês. Bora lá, galera! Pessoal, como que vocês identificam uma função éter ou éster? Tá? Basicamente, a função éter, ela constitui-se de um oxigênio entre no meio de carbonos, certo? Então, o oxigênio ele é um elemento que faz 2 ligações. Se uma ligação for feita com um carbono e a outra foi feita com outro, nós vamos ter então a função éter, tá? Já a função éster, ela tem as suas semelhanças não só no nome, né? Os nomes são bem parecidos, mas a função éster, ela também, obrigatoriamente, ela tem oxigênio entre carbonos. A diferença, pessoal, é que no caso do éster, é obrigatório que um dos 2 carbonos tenha uma C-dupla-O, tá? Então, se um dos carbonos que está ligado ao oxigênio, que está no meio, for uma C-dupla-O, então a gente passa a ter a função éster, beleza? Uma coisa importante aí da gente ressaltar, pessoal, que de todas as funções que nós estudamos até agora, essas são a primeira função heterogênea. O que é uma cadeia heterogênea? É uma cadeia que tenha ou oxigênio ou nitrogênio entre carbonos, tá? Todas as funções que nós estudamos até agora, nenhuma caía nessa situação, tá? Nenhuma colocava oxigênio entre carbonos, beleza? Então, éter e éster são as primeiras funções heterogêneas que nós estamos estudando. Tranquilo? Vamos aprender a identificar aqui, pessoal? Então, eu tenho um slide aqui com vários compostos orgânicos e a gente vai identificar quais são as funções que estão presentes neles. O primeiro caso aqui, um composto orgânico bem simples, 2 carbonos e um oxigênio no meio, tá? Um oxigênio entre carbonos, nós temos um composto da função éter, certo? Enquanto aqui do lado é um caso bem semelhante, tá? Nós temos um oxigênio entre carbonos, um carbono de cada lado, entretanto o carbono do lado esquerdo é uma C-dupla-O. Então, nesse segundo caso aqui, nós vamos ter a função éster. E pessoal, esse slide aqui ele está com um probleminha no preenchimento de hidrogênio, tá? Esse H aqui era para ser CH2. Mas nesse caso aqui, ó, novamente, nós temos um oxigênio entre carbonos e um dos carbonos, só que dessa vez o carbono da direita, ele faz uma dupla ligação com o oxigênio. Então, nesse caso, nós temos a função éster. Tá? Então, tanto faz se é o carbono da direita ou da esquerda. Tem que ser um dos carbonos que esteja ligado ao oxigênio. Indo para a fórmula de Pauzinhos, aqui nada mais é do que um oxigênio entre 2 carbonos, tá? Nenhum deles faz dupla O, então nós temos um éter. Aqui também um oxigênio entre carbonos, a diferença só que é uma cadeia fechada, mas novamente nós temos um éter. Na fórmula de Pauzinho aqui, ó, oxigênio entre carbonos, só que um dos carbonos, no caso o carbono da esquerda, faz C-dupla-O, então é um éster. E esse caso aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Nesse caso aqui nós temos um oxigênio entre carbonos, tá? E nós também temos uma C-dupla-O. Só que se você prestar atenção, nenhum dos carbonos que está ligado ao oxigênio é C-dupla-O, tá? São 2 carbonos, digamos assim, 2 carbonos normais, tá? Não tem dupla O. Então, aqui, pessoal, nós temos a função éter, beleza? Para que seja considerado éster, um dos carbonos, né, que esteja ligado ao oxigênio, que está no meio, tem que ser C-dupla-O, que não foi o caso aqui, tá? Essa C-dupla-O que nós estamos vendo aqui, ela acaba sendo uma função separada, tá? Essa C-dupla-O que nós temos aqui é uma função que a gente já estudou, que é uma cetona, né? C-dupla-O no meio da cadeia. Tranquilo?
Outro caso aqui que eu acho interessante comentar com vocês, pessoal, é essa situação aqui, ó, que nós temos um oxigênio. No nosso lado esquerdo nós temos uma cadeia fechada e no nosso lado direito nós temos um CH3, tá? Nesse caso aqui foi omitido a ligação do oxigênio com CH3. A maneira que vocês estão mais acostumados a desenhar seria ter feito isso aqui, ó, O, tracinho, CH3, né? E aí a outra ligação lá com o resto do composto, tá? Mas, apesar dessa ligação ter sido omitida aqui, né, ter sido escondida, a gente sabe que existe. E a gente sabe que nesse caso aqui, nós temos um oxigênio entre dois carbonos, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos a função éter. Então, acho que depois de tudo isso, vocês não vão mais confundir na hora de diferenciar o que é um éter do que é um éster. Exemplos nós fizemos bastante, correto? E agora vem a parte chata do assunto, pessoal. A gente vai aprender a dar nome tanto para éter quanto para éster. Eu diria que da parte de nomenclatura, éter e éster é a parte mais difícil, tá? Porque ela vai fugir um pouquinho do padrão que a gente está acostumado, ao mesmo tempo que para você entender isso, você tem que ter entendido muito bem o padrão de nomenclatura que já foi passado antes, tá? Não é muito difícil, pessoal. Quem já não tem mais dificuldade em dar nome para compostos orgânicos, não vai ter dificuldade em éter e éster. Entretanto, se você tem dificuldade para dar nome, éter e éster acaba sendo um assunto mais complicado. Então, é bom vocês darem uma praticada, né, nessa questão de nomenclatura, rever, né, principalmente as listas de exercício e as aulas de correção da lista aí, para sanar as dificuldades que eventualmente vocês tenham nesse trecho, beleza? Mas vamos lá, pessoal. Como que a gente vai dar nome para éter? Bem, como a gente viu, o éter ele vai ter um oxigênio entre carbonos. Por conta desse oxigênio estar no meio do carbono, pessoal, ele vai dividir a cadeia em dois lados. Tá? O oxigênio, digamos assim, você colocou um oxigênio de carbono, você vai ter o seu lado direito e o seu lado esquerdo. O que você vai fazer? A primeira coisa, você vai separar lado maior e lado menor. Tá? Lado maior, aquele que tenha mais carbonos, e o lado menor, aquele que tenha menos. Beleza? E aí, o que acontece, pessoal? O lado maior, vocês vão nomear usando todas aquelas regras que nós já estudamos, que nós já aprendemos de nomenclatura, tá? Ver o número de carbonos, o tipo de ligação, enfim, nomeia do jeito que você está acostumado. O lado menor, você vai tratar ele como se ele fosse uma ramificação, tá? Lembra a ramificação? Metil, etil, propil. Com a diferença do seguinte, pessoal, esse lado menor, você vai incluir junto com ele o oxigênio. Tá? Então, sempre que você for dividir, deixa o oxigênio para o lado menor. Tá? E aí você vai tratar como ramificação, metil, etil, só que você vai trocar esse final il pelo final oxi. Então, ao invés de metil, vai ficar metoxi. Ao invés de etil, vai ficar etoxi. E assim por diante. Vamos fazer? Vamos nomear alguns compostos aqui. Pessoal, olha só. Aqui nós temos um éter, tá? Um oxigênio entre carbonos. Vamos dividir a cadeia em duas partes, ó. Esse que eu estou circulando aqui agora é meu lado maior, enquanto esse aqui que eu vou circular de verde é o meu lado menor. Lembrando, o lado menor, pessoal, a gente sempre inclui o oxigênio junto. E aí, como que eu vou nomear? Primeiro, você nomeia o teu lado maior, como se fosse uma cadeia normal, como se só existisse essa parte azul aqui, ó. Se só existisse essa parte azul, pessoal, nós nomearíamos dois carbonos et, tipo de ligação entre eles simples an, e eu vou tratar como se fosse um hidrocarboneto, terminando em o, etano, beleza? Já o lado menor, eu vou tratar como se fosse uma ramificação, tá? Nesse caso aqui, é uma ramificação de um carbono com oxigênio. Ramificação de um carbono metil. Devido a esse oxigênio, a gente tira o il e coloca oxi. Lembrando que a ramificação a gente coloca na frente do nome, né? Então, esse composto, pessoal, chamará-se metoxietano. Fechamos o primeiro caso aqui, ó. Segundo caso, pessoal.
Novamente, ó, o lado maior é meu lado esquerdo, certo? E o lado menor é o lado direito mais o oxigênio. Ok. Bem, nomeando essa parte de azul, 3 carbonos a gente chama de prop, tipo de ligação simples AN, hidrocarboneto O. Então, nós temos o propano. E o lado menor, pessoal, um carbono, metil, com oxigênio, metóxi. Tá? Só que aqui, galera, a gente vai ter uma pequena novidade que eu quero que vocês notem nesse caso aqui de baixo. Tá? O caso de baixo, novamente, o lado maior é o lado esquerdo e o lado menor é o lado direito. Tá? Quando eu for olhar esse meu lado esquerdo, eu tenho novamente 3 carbonos e por mais que não pareça, pessoal, esses 3 carbonos eles estão numa linha só, tá? Ó, tá vendo que eu consigo pegar um lápis e passar por todos os carbonos sem tirar o lápis, tá? Isso aqui, turma, é uma linha de 3 carbonos. 3 a gente chama de prop, simples ligação AN, hidrocarboneto O, tá? E aqui nós temos o metóxi, né? O metil mais o oxigênio. Ou seja, o nome desse composto tá igual ao nome do composto de cima, não tá? E eles não são iguais. Como que eu vou diferenciar ele? De uma maneira que a gente já está bastante acostumado. Se a parte azul é a cadeia principal e a verde é a ramificação, a gente vai indicar a posição da ramificação numerando a cadeia principal. Então, eu vou numerar aqui, de maneira que a ramificação tenha o menor número. Então, vai ser 1, 2, 3. Esse metóxi está ligado ao carbono 1. Ou seja, o composto de cima chama-se 1-metoxipropano. Enquanto se eu for numerar o composto aqui de baixo, aí tanto faz por onde eu começar, tá? Essa parte verde estará sempre ligada ao carbono 2. Então, nesse segundo caso, nós teremos o 2-metoxipropano. Então, lembre-se aí que a gente tem que indicar a posição da ramificação. A não ser que aconteça como nesse primeiro caso, né? A cadeia principal ela tinha 2 carbonos, tá? Se eu coloco no carbono da direita, que é o caso aqui, seria o carbono 1. Se eu colocasse na esquerda, também seria o carbono 1. Então, eu não tenho outra opção aqui, eu não preciso numerar. Agora, com 3 carbonos ou mais, eu preciso, certo? Vamos continuar dando nomes aqui, galera. Esse próximo caso, ó, tá na fórmula de pauzinho, e se você prestar atenção, dessa vez o lado maior está no lado direito, tá? Foi invertido aqui. E o lado menor está do lado esquerdo, beleza? Quantos carbonos eu tenho nesse meu lado maior? 1, 2, 3, 4. Que nome que eu dou para uma cadeia com 4 carbonos? 4, a gente usa but, simples ligação entre todos eles, AN, hidrocarboneto, O, butano, certo? Enquanto essa parte verde aqui, ó, ela é constituída por 2 carbonos mais um oxigênio. A ramificação de 2 carbonos a gente chama de etil. Com o oxigênio vira etóxi, tá? E pessoal, lembre-se, 3 ou mais carbonos a gente tem que indicar a posição. Tá? Nesse caso, o tal do etóxi, ele está ligado ao carbono da ponta, ao carbono 1, beleza? Então, a gente tem que indicar que ele está na posição 1, 1-etoxibutano. O caso aqui de baixo, ele pode complicar um pouquinho a sua vida na hora de você decidir quem que é o lado maior, quem que é o lado menor. Galera, nesse caso não tem lado maior nem lado menor, tá? É 2 do lado direito, 2 do lado esquerdo. Então, aqui tanto faz, você que escolhe, tá? Eu vou escolher aqui, por exemplo, esses 2 do lado esquerdo e vou considerar o maior, tá? E os 2 do lado direito, mais o oxigênio, eu vou considerar como lado menor, tá? Se os 2 lados forem iguais, tanto faz qual você utilizar. Bem, 2 carbonos na cadeia principal, 2 é et, simples ligação AN, hidrocarboneto O, etano. E aqui nós temos uma ramificação, a parte verde, né?
com 2 carbonos mais o oxigênio. Então, é a ramificação etil mais o oxigênio vira etóxi, tá? E eu não preciso indicar a posição, pessoal, porque o etano ou está no carbono 1 da direita ou está no carbono 1 da esquerda. Então, tanto faz, de qualquer jeito estaria no carbono 1. E para finalizarmos, tá? Esse caso aqui acho que está bem evidente, pessoal, que o lado direito é maior, enquanto o lado esquerdo é o menor, né? E aqui o que a gente vai fazer, galera? Novamente, pode não parecer, mas esses carbonos aqui estão todos numa linha só, tá? Se você pegar, colocar o seu lápis na ponta aqui, ó, você consegue passar por todos os carbonos da parte azul sem tirar o lápis, tá? E quantos carbonos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos a gente chama de X. Tipo de ligação simples AN, hidrocarboneto O. De fora aqui nós temos 2 carbonos, ramificação etil, mais o oxigênio vira etóxi, tá? Lembrando que nós vamos ter que indicar a posição. E para indicar a posição, de maneira que ela tenha o menor número possível, eu tenho que começar a numerar lá de cima, né? Tá? Se eu começo a numerar aqui em cima, a ramificação está ligada ao carbono 3. Tá? Se eu começasse a numerar aqui embaixo, eu queria no carbono 4. Então, a gente opta pela opção de ficar no carbono 3. Então, 3 hexano está nomeado o nosso composto. Fechou aqui. E éster, pessoal? Éster tem uma regra de nomenclatura bem diferente de éter, tá? O éster, você também vai ter o oxigênio dividindo a cadeia em 2 partes, beleza? Só que dessa vez você não vai escolher lado maior ou lado menor. Você vai escolher o lado com a dupla O e o lado sem a dupla O, tá? O lado com a dupla O você nomeia normal, como você está acostumado, só que no final você coloca o ato. Tá? E o lado sem a dupla O você vai tratar como ramificação, beleza? Metil, etil, etil, propil, mas vai colocar a letra A. Então vai ficar metila, propila, etila, beleza? Vamos fazer? Primeiro caso aqui, pessoal, vamos lá, ó. O lado esquerdo é o lado com a dupla O, correto? Enquanto o meu lado direito é o lado sem a dupla O. Dessa vez eu não vou colocar o oxigênio junto da estrutura. O que eu vou fazer, galera? Vou nomear o lado com a dupla O do jeito que eu estou acostumado. 2 carbonos, et, simples ligação AN, só que eu vou colocar o final oato. Então vai ficar etanoato de... Pessoal, como que é o nome dessa ramificação de um carbono que está separada aqui em verde? Essa ramificação chama-se metil. Então, etanoato de metil. E a gente coloca a letra A, metila. Ok? Então, é isso. Ela tem uma estrutura de nome bem diferente, tá? Já o caso aqui de baixo, se vocês prestarem atenção, ele é o caso de cima invertido. Como assim, ó? A dupla O continua estando no lado esquerdo, enquanto o lado sem a dupla O continua sendo o lado direito. Só que eu inverti a quantidade, né? Ó, o lado com a dupla O, dessa vez é um carbono só. E para um carbono só, a gente usa met. Simples ligação AN. Como é o lado com a dupla O, termina em oato. D. Qual é o nome da ramificação de 2 carbonos? Chama-se ramificação etil. Então, vai ficar etila. Metanoato de etila. O caso aqui de baixo, pessoal. Novamente, o lado com a dupla O. Aliás, eu acabei deixando em todos os exemplos aqui, pelo menos nesse slide, né? O lado com a dupla O do lado esquerdo. Mas fiquem atentos. Eventualmente, pode ser que a dupla O esteja do lado direito, tá? Então, nós temos aqui o lado com a dupla O. O lado sem a dupla O. Bem, quantos carbonos nós temos nesse lado aqui, ó? No lado azul? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. A gente usa but. Simples ligação AN.
Como a dupla O está desse lado, OAto. Butanoato de ramificação de 2 carbonos, a gente chama de etil e completa com A, etila. Galera, para finalizar esse slide aqui, ó, nós temos 2 compostos bastante parecidos, ó. Novamente, o lado com a dupla O, nos 2 casos, é o lado esquerdo, tá? E o lado sem a dupla O é o lado direito. Só que o que acontece aqui, pessoal? Bem, esse lado com a dupla O tem 3 carbonos, então a gente vai usar prop para indicar 3, am para ser simples ligação e oato, porque é o lado com a dupla O. D. Como que é o nome dessa ramificação de 3 carbonos? Pessoal, a ramificação de 3 carbonos em linha reta chama-se propil. Então, nesse caso aqui, nós temos o propanoato de propila. Acrescenta a letra A. No caso de baixo, é bastante semelhante, né? Porque o lado sem a dupla O também tem 3 carbonos, então também é propanoato de... Só que esse lado verde também tem 3 carbonos, igual o caso de cima. Só que esses 3 carbonos não estão exatamente numa linha reta, né? Se você for prestar atenção, o oxigênio ele liga-se ao carbono do meio e não ao carbono de cima. E essa ramificação aqui, foi passado para vocês, pessoal, ela tem um nome um pouquinho diferente, tá? Ela continua sendo propil, porque tem 3 carbonos, só que a gente usa o prefixo iso. Então, ela vai virar a isopropila. Não estão lembrados disso? Então, olha só, nesse slide aí, ó, nós temos uma lista de ramificação, tá? Essa lista de ramificação foi passada para vocês na aula que eu dei nome de hidrocarboneto ramificado, tá? O problema, pessoal, é que a gente se acostumou muito a usar só essas duas, né? Metil e etil, tá? E nesse assunto, principalmente quando a gente fala de éster, outras ramificações começam a aparecer com bastante frequência. Então, é bom vocês começarem a gravar essas outras ramificações aqui. E, para quem assistiu a aula de nomenclatura de hidrocarboneto de cadeia ramificada, eu cheguei a comentar com vocês, pessoal, que vocês tinham que ter isso aqui anotado numa parte do caderno de fácil acesso, tá? Para vocês irem consultando na hora de fazer os exercícios até vocês gravarem, tá? Mas eu vou comentar aqui, vou dar algumas dicas em alguns casos. Por exemplo, ó, 1 carbono metil, 2 etil, 3 propil, 4 butil, tá? Não aparece aqui na lista, mas se eu tivesse uma ramificação de 5 carbonos, pentil, de 6 carbonos, hexil e assim por diante, tá? Bem, quando está em linha reta, não tem muito problema, ó. Propil, butil, tá? E se a ligação não for feita exatamente numa linha reta, ó, tá vendo que nesse caso aqui, ó, a ligação está sendo feita no carbono do meio. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos o isopropil, que inclusive foi o que aconteceu no exercício anterior, ó. A ligação que está faltando é feita com o carbono do meio, tá? Então, ó, se os 3 carbonos estiverem em linha reta, propil. Se for feita a ligação no carbono da ponta. Agora, se a ligação for feita no carbono do meio, isopropil, tá? E o butil, pessoal? O butil ele tem várias possíveis variações, tá? Além do butil, que é os 4 carbonos e a ligação feita na ponta, nós temos o sec-butil, o terc-butil e o isobutil. Que dica que eu dou aqui para vocês gravarem, pessoal? Tá? O sec-butil significa que a ligação está sendo feita num carbono secundário, tá? O que é um carbono secundário, pessoal? É um carbono que está ligado a outros 2, ó. Tá vendo, ó? Esse carbono aqui que faz a ligação, ele é secundário. Daqui que vem o nome sec-butil. E, ó, isso acontece no terc-butil, que a ligação está sendo feita num carbono terciário. Tá? Esse carbono que faz a última ligação, ó, ele está ligado a outros 3, por isso que é terc-butil, tá? O isobutil, ele é diferente dos demais, por quê? A ligação ela é feita num carbono primário, igual o butil normal, tá? Mas a diferença, pessoal, é que eu não tenho os 4 carbonos numa linha, tá?
eu tenho uma ramificação. Daqui surge o isobutil. Esses butil, eles podem ser cobrados na prova, mas é difícil, tá? Os pentil, as ramificações de 5 ou mais carbonos, a chance de cair é praticamente nula, tá? Então, assim, é importante saber os butil, mas não é a coisa mais importante do mundo, tá? Saber metil, etil, propil, isopropil, sim. Esses costumam cair bastante, tá? Outra coisa que costuma cair bastante, pessoal, é o fenil e o benzil. E qual que é a diferença entre eles? Tá? O fenil é um benzeno sendo tratado como ramificação, fica fenil. Tá? E o benzil é um benzeno seguido de um CH2 tratado como ramificação. Então, pessoal, são duas estruturas muito parecidas com nomes diferentes. E costuma ser cobrado bastante, tá? Os vestibulares usam muito isso aqui como pegadinha. Vamos ver alguns casos aqui, ó. Primeiro caso aqui, pessoal, nós temos um éster. O lado com a dupla O é o nosso lado esquerdo, tá? E o lado sem a dupla O, o lado direito. Bem, quantos carbonos nós temos no lado com a dupla O? Nós temos 4. Então, vai virar but, simples ligação AN, e como é o lado com a dupla O, termina em oato. D. Essa ramificação em verde, ela tem 4 carbonos, então ela é um dos butil, tá? E se você prestar atenção, pessoal, esse carbono que se liga ao O é um carbono secundário. Então, essa parte verde é o sec-butil. Esse composto é o butanoato de sec-butila. Ok? O caso de baixo, pessoal. Preste atenção, pessoal, que nesse caso de baixo aqui, a dupla O está no lado direito, ok? Enquanto o meu lado esquerdo é o lado sem a dupla O, tá? No lado com a dupla O, nós temos 2 carbonos, et, simples ligação AN, como tem a dupla O, oato. D. Como que é o nome do benzeno sendo tratado como ramificação? Vamos voltar aqui, ó. Pessoal, só o benzeno chama-se fenil. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos o etanoato de fenila. Ok? Esse composto aqui é muito parecido com o composto do lado, tá? Tem uma única diferença entre eles. Vamos discutir qual que é ela, tá? O lado azul é idêntico. O lado azul tem 2 carbonos, et, simples ligação AN, como está com a dupla O, oato. D. E esse lado verde, galera, o que acontece aqui, ó? Nós temos o benzeno, mas note que entre o benzeno e o oxigênio a gente tem um carbono aqui, ó, tá? É o oxigênio, um carbono, depois o benzeno, que é o que acontece no caso do benzil, né? É um carbono que faz a ligação e ele mesmo liga no benzeno. Então, essa parte verde é a benzil, benzila, né? Porque a gente vai colocar a letra A. Beleza? E para fecharmos aqui, ó, lado com a dupla O, nós temos o nosso lado esquerdo, que envolve 4 carbonos. Então, vai ficar but, simples ligação AN, e oato, né? Porque é o lado com a dupla O. Enquanto o nosso lado esquerdo, perdão, o nosso lado direito, tá? É a ramificação de 5 carbonos. E aí algum de vocês chega, volta para a lista e fala: professor, você não deu o nome da ramificação de 5 carbonos. Realmente, eu não dei. Mas são 5 carbonos em linha reta, não são? Então, pessoal, uma ramificação de 5 carbonos em linha reta, 5 a gente usa pente, como é a ramificação il, e no caso do éter, um A. Tá? Então, é a pentila. Nós temos, nesse caso, o butanoato de pentila. Certo? Como eu havia comentado com vocês, essa parte é a parte mais difícil de nomenclatura que a gente já estudou. Tá? Éster e éter é o que mais confunde a cabeça.
Por isso vai ser muito importante, quando vocês forem fazer a lista, vocês praticarem, fazerem com bastante atenção. Se na hora que estiver fazendo a lista surgir dúvida, volta para a videoaula, confere o que eu estou falando para vocês, beleza? E a aplicação, pessoal? Éter, ele é uma função que está bastante presente em vários compostos que a gente encontra no nosso dia a dia, mas não é muito comum, pessoal, um composto que seja só um éter. Pelo menos não é muito comum no nosso dia a dia, tá? Indústrias trabalham muito com solventes que são éter, mas a gente no nosso dia a dia não. Já os ésteres é um grupo de substâncias que são muito utilizados como flavorizantes. A flavorizantes é um nome bonitinho para se dizer essências, tá? Então, por exemplo, se você tem uma balinha sabor laranja, uma bala sabor laranja, o que está conferindo esse sabor de laranja para aquela bala, pessoal? É alguma essência de laranja. E no caso aqui, ó, nós temos um exemplo. Isso aqui é a essência de laranja, essa molécula aqui, tá? A presença dessa molécula ali na sua bala vai dar o sabor e o cheiro de laranja da bala, tá? Então, o etanoato de octila é responsável pela essência de laranja. Inclusive, pessoal, as laranjas, elas produzem essa substância, tá? Mas quando você vai fabricar, por exemplo, uma balinha sabor laranja, você não vai ficar extraindo essa substância de uma laranja natural, até porque esse seria um processo extremamente caro, não valeria a pena. Então, o que uma indústria faz? Ela fabrica essa molécula aqui, ó, tá? Ela fabrica só isso aqui e coloca lá, por exemplo, na bala ou no, sei lá, no suco de pozinho, tá? As coisas que utilizam, por exemplo, a essência de laranja. Então, pessoal, os éster são compostos muito comuns em essências, tá? E aqui nós temos outros exemplos, né? A de abacaxi, a de maçã, a de pera, a de groselha, a de jasmim, tá? Tem outras que não aparecem aqui que também são ésteres, como a de morango, beleza? Então, essa é uma função muito comum na essência dos compostos, certo? E, turma, para a gente encerrar, vamos fazer 2 exercícios de exemplo aqui, ó. Nesse exercício 1, galera, ele me dá 2 moléculas, tá? O ácido acetil salicílico, conhecido como aspirina, tá? Esse aqui é o princípio ativo da aspirina. E aqui nós temos a vanilina, que é a essência de baunilha. A gente já comentou algumas essências. E ele pergunta quais são as funções que estão presentes. Como que eu identifico função, galera? Basicamente, as funções, elas são decorrentes da presença de oxigênio. Então, a gente olha os oxigênios e, por exemplo, nesse caso aqui, ó, notem que esses 2 oxigênios, eles estão ligados ao mesmo carbono, tá? Então, esse carbono que eu circulei de vermelho, ele faz uma C-O e ele também liga no OH. Então, isso aqui, pessoal, é uma função que a gente estudou na última aula, conhecida como ácido carboxílico. Então, ó, tem que ir gravando as funções, porque agora a gente vai começar a misturar várias funções num composto só. Aqui, pessoal, esse carbono aqui, ele também se liga a 2 oxigênios, não é isso? Entretanto, tá vendo que esse oxigênio aqui, ó, que eu estou marcando de vermelho, ele está ligado a um carbono para baixo e outro carbono para cima. Então, nós temos um oxigênio entre carbonos. Então, nesse caso aqui, nós temos um éster, a função que a gente acabou de estudar. Então, a aspirina, ela tem a função ácido carboxílico e também a função éster. Ok? E a vanilina, pessoal? Olha só, nós temos um OH, um grupo funcional conhecido como hidroxila. OH pode ser álcool, enol ou fenol. Esse OH está ligado a um benzeno. OH ligado a benzeno, fenol. Aqui, ó, nós temos outro oxigênio que, se você prestar atenção, está entre 2 carbonos, não está? Um oxigênio entre carbonos, função éter. E aqui nós temos mais um oxigênio, tá? É uma C-O, ó, nós temos um carbono aqui, C-O,
E notem que essa C dupla O é na ponta da cadeia. A cadeia acabou ali em cima, não acabou? C dupla O na ponta da cadeia, nós temos a função aldeído. Beleza? Com isso, então, nós fechamos a aula de hoje.